Então, irmãos amados, nesta manhã maravilhosa, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós estamos naquela série de meditação na Carta de Paulo aos Efésios. Então vamos ler capítulo número 2, nós vamos ler 10 versos, de 1 a 10. Uma boa leitura. Eu gosto muito de ler a palavra, então vamos ler esses 10 versos. Verso 1. Você tem que ler e entender o que ele está dizendo. Olha lá. O que Deus fez? Ele nos deu vida. Qual era o nosso estado? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção. Nos quais andaste outrora, no passado, em outro tempo, segundo, olha lá, o curso do mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O Espírito que agora atua. Atua em quem? Na igreja, nos salvos? Não. Atua nos filhos da desobediência, naqueles que não conhecem nada do Evangelho. Não em nós. Entre os quais também todos nós andamos em outro tempo, outrora, nós éramos assim no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando ele fala carne, essa nossa natureza humana, esse corpo humano, a natureza humana que a gente tem, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Agora nós éramos, não somos mais. E os demais que não acreditam, como também os demais. Agora Deus entra em ação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, o que ele fez? Ele fez, não foi eu. Nos deu vida lá. Com quem? Associados e ligados em quem? Nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, olha lá, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vem o verso bomba. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês não produzem isso, não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de nada que você faça, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo, guarde isso, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos queridos, nós vamos falar sobre a graça de Deus, a salvação pela graça. Então, nós temos que entender, antes de irmos para os textos, que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Presta atenção. Não existe uma coisa que eu faça, uma obra, uma boa ação, alguma coisa que eu faça que Deus olhe para mim. Eu já falei isso 2000 vezes. Deus olha para mim e fala: muito bem, você merece ser salvo. Você vai ser salvo por aquilo que você fez. Então eu tenho que entender com clareza que ninguém é salvo porque mudou de comportamento, porque produziu alguma obra, porque fez alguma campanha, porque está frequentando a igreja. O homem não é salvo por alguma coisa que ele faz. Então é impossível para o homem produzir alguma coisa boa que lhe dê condições de salvação. Você tem isso na sua mente? É impossível. Então no falso evangelho você tem que pagar preço, fazer voto, é um monte de afazeres, você não para de fazer coisas. E se você der mancada em algumas delas, você vai perder a salvação. No Evangelho da Graça não é por obras. É Deus que fez na cruz o que me daria condições de ser salvo. Agora, se eu não entender que a condição do homem, que é impossível para o homem produzir uma boa obra que lhe dê salvação,
eu não vou entender o que é graça de Deus. Que ainda vou estar com aquele conceito errado na mente, que o homem é bonzinho. Ele consegue produzir alguma coisa boa, que lhe dê condições de salvação. Então vamos recapitular as duas últimas pregações. Vamos lá, vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo de número 5, né? E vamos ler aquele verso 12. Romanos, volta um pouquinho, você está em Efésios, capítulo 5. E vamos ler aquele verso 12. Quero que você acompanhe aí direitinho, olha lá. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado aonde? No mundo. Qual o mundo? Esse mundo que nós vivemos. E pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. Agora, o que aconteceu com os demais homens? Assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então, o que Paulo está querendo dizer? Vamos lá para Gênesis 3. Deus criou a terra, criou o jardim, criou as aves, os animais. E a árvore do conhecimento do bem e do mal pôs no meio do jardim e deu uma ordem para o homem. Isso é historinha de criança, mas precisa contar. Não coma desse fruto, no dia que você comer vai acontecer isso com você, você vai morrer. O homem comeu e continuou vivo, mas ele morreu. Morreu aonde? Morreu no espírito. E o que aconteceu com a alma e o corpo dele? A alma e o corpo foram tremendamente afetados. A alma foi destruída. E o corpo foi destruído. Entrou a morte nesse homem. Então o homem morreu espiritualmente, perdeu aquela imagem e semelhança de Deus, se apagou. É como uma lâmpada que se apaga. Ela está brilhando, mas queimou ela por dentro, vai? Essas lâmpadas mais antigas. Por mais que você acenda, venha a energia, ela não tem poder de transmitir luz. Por quê? Porque ela está morta por dentro. É como uma televisão que estragou por dentro. Você pode ligar ela na tomada, está bem conectada no cabo, na antena, mas você liga, a televisão está lá, a aparência mesma. Porém, ela está morta, ela não liga, ela não produz mais nada. Então é isso que aconteceu quando o homem pecou, ele morreu, desconectou, morreu por dentro. O seu mundo emocional, o que é a alma do homem? Mente, vontade e emoções. A alma do homem foi destruída pela morte. O corpo entrou nele, essa coisa chamada morte. Então você nasce uma criança bonitinha, vai crescendo, vai minguando, vai envelhecendo e vai morrer. A morte está nessa carne. Então o homem foi destruído, espírito, alma e corpo. E essa carne se tornou uma natureza pervertida, contrária a Deus, programada para fazer tudo que é contrário a Deus. Então quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre a carne, não se sujeita a Deus, né? Fazendo a vontade da carne, essa natureza caída que nós temos, que ela é programada para fazer coisa contrária a Deus. Você já descobriu que você é um ser estranho, você tem emoções estranhas, você pensa coisas estranhas, você tem cada loucura dentro de você que você não fala para ninguém, mas está tudo aí na tua cabeça. E a tua carne não quer Deus, ela quer o prazer do mundo, as coisas erradas, ela tem desejos, ela gosta disso. Não adianta eu pôr um paletó e gravata e ser santinho, minha carne nunca vai ser santa. Então o homem se tornou essa coisa estragada, pervertida, corrompida. Essa raça humana é uma raça corrompida. Eles geraram filhos e filhas. O que aconteceu? Logo no começo, ele teve o primeiro filho, Caim, segundo filho, Abel. Você conhece a história. Os dois fizeram uma oferta. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim não. O que ele fez com Caim? O primeiro filho, olha o monstro que nasceu. Ficou irado, foi lá e matou seu irmão. Logo de cara, um irmão matou o outro. Esse estrago, quando eles tiveram filhos e filhas, passaram por toda a raça humana, porque todos vieram deles. E nasceram uma raça de homens e mulheres estragados, pervertidos, violentos, avarentos, mentirosos, que produzem mal, que produzem mal, que produzem mal.
Então, o pecado não é uma coisa que eu faço, eu erro externamente. O pecado é esse vírus, essa coisa que entrou na raça humana, e eu sou pecado, essa minha natureza é pecado. Não é? Você deve, se você é um crente verdadeiro, você fala assim, ó, hoje eu não vou perder a paciência. Quando dá meio-dia, você já perdeu. Quantas vezes você disse, eu não vou fazer mais isso, em poucas horas você volta a fazer, não tem controle. Eu vou ser certinho, santinho, direitinho, mas de repente você briga com o marido briga com a esposa, e o filho desobedece. Não consegue ser bonzinho, certinho, bom. Não consegue, por quê? Porque nós estamos numa natureza caída, pervertida. A raça humana é uma raça estragada, deteriorada, com personalidade monstruosa. Eu não tenho mais palavras para explicar isso para você. Só por Deus para você enxergar isso. Ela só produz coisa ruim. A tendência dela é produzir coisa ruim, ir para o lado ruim. E ela não gosta de Deus. A natureza humana não se agrada com as coisas de Deus. Paulo fala, aquele que ele não pode discernir as coisas de Deus. As coisas de Deus para ele são loucura. Então, se não tiver uma clareza sobre a queda do homem, o que se tornou a raça humana, que todo mundo é pervertido, mesmo estando dentro da igreja, faz um monte de coisa errada escondido, pensa um monte de coisa errada, sente um monte de coisa errada. Aí na igreja todo mundo é santinho, bonitinho. Amém, irmão, glória a Deus, só vitória, só vitória. Aleluia, estou na luta, né? Tudo falso. Mas não conta que condenou uma pessoa no coração durante essa semana, que fofocou da vida de 30 durante a semana. A esposa não fala que fez uma coisinha escondida do marido, tudo em sereno, porque o marido não gosta se ele souber, né? Então, shh. E o marido também ia fazer isso, marrudão, não conta o veneno. E os filhos não falam as coisas terríveis que viram no celular para os pais, não falam nada. Tudo camuflado. Deixa ele domingo, estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não tudo uma farsa. Tem que tirar a máscara. Você tem que descobrir que mesmo crente você é defeituoso, falho, nervoso, se irrita, perde a paciência, briga, fala palavrão, dá uma bica assim quando acorda. Nervoso, né? Você vai sair. Aí você está assim no trânsito e fala sempre isso. Aí tem um carro que não sai. Você olha lá, a mulher está no celular assim, já abriu o farol faz 1 minuto. Ou o homem está no celular torcendo para o Corinthians lá. Já perdeu a salvação. Nós não somos assim? Somos todos defeituosos, mesmo sendo crente. Essa super santidade que a mulher não corta o cabelo, põe uma saia até o tornozelo, fica assim, o homem só de paletó e gravata, tudo isso é uma farsa, porque todos nós erramos todos os dias, e pensamos coisas erradas todos os dias, e temos desejos errados todos os dias, e julgamos as pessoas, e condenamos, e criamos inimizades, e julgamos, nós somos terríveis. Por isso que nós não podemos fazer uma coisa boa que dê condições de salvação. Eu tenho que ter clareza disso aí. Né? Ter entendimento para entender o que é a graça de Deus. Vamos ver outra coisa que Paulo fala, já que nós estamos em Romanos, né? Capítulo de número 5, vamos voltar lá no capítulo 3. Olha lá, Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo ele mostra aquilo que a natureza humana é. Então ele diz assim, verso 10, Romanos 3, 10. Como está escrito, olha lá, não há um justo, não há ninguém santinho. Não há um sequer, não existe um, olha lá. Não há quem entenda, ele está mostrando que o homem é, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e todos juntos se fizeram pessoas inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que não há um justo sequer. Quando eu chego diante de Deus com a minha santidade, com a minha justiça própria, quando a justiça de Deus se manifesta, eu sou todo manchado, a minha justiça própria é uma coisa contaminada. O meu melhor
é sujo por causa da minha natureza humana. Ele fala assim, não há um sequer. Toda a raça humana se extraviou e juntos se tornaram uma raça inúteis. Inútil. Você já enxergou isso? Então, você pode ver uma mulher muito bonita por fora, às vezes ali dentro tem uma víbora, um monstro escondido. Vai viver com ela para você ver. Às vezes você vê um homem lá saradão, bonitão, as gatas todas apaixonadas por ele, ali dentro tem um monstro destrutivo, um homem violento, camuflado, escondido. Estou falando assim, né, para você entender, né? E você mesmo é um monstrinho. Você já viu como você é um monstrinho? Se você pudesse me ver por dentro e eu te ver por dentro, imagine um boneco, um super-homem assim de cera, bonitão. Aí você põe acende um fogo em volta ali, daqui a pouco ele começa assim a se derreter, a cara cair. Se eu pudesse te ver por dentro, eu ia ver esse monstro. E você ia ver o monstro que eu sou. Mas esse monstro não aparece, o corpo parece que ele é bom, né? É isso que todos nós somos por dentro, que a raça humana é por dentro. Não, eu vou falar a mesma coisa, quem é velho aqui já se cansou. Nasce aquela criancinha bonitinha, eu brinco assim, nasceu a víborazinha. Logo de cara ela vai chorar, espernear e vai começar a dominar o casal e vai desobedecer e vai fazer chantagem, quer colo, e ela só chora, só fica no colo. E o casalzinho novo teve filho rápido, deu mancada, perdeu, acabou. É conflito para lá, conflito para cá, e aquela criança chora. Daqui a pouco ela está com um aninho, ai anjinho, fez tudo errado, foi você que fez? É mentirosa. Não, não fui eu. Só teve ela. Quem ensinou ela a mentir? Quem ensinou ela a mentir? A víborazinha está ali. Aí quando ele vai chegando nos 7 anos, 14 anos, aí os pais levavam os filhos na escola. Sou uma florzinha de Jesus. Ai, meus filhinhos, estão tudo na igreja, tudo santinho. Ai, que beleza. Lá eles cantam no coralzinho, eles vão para a classinha. Faz oração, Jesus abençoa, papai do céu, amém. Ai, que coisa maravilhosa. Depois eles vão 13, 14... 15, eles começam a olhar para o mundo, eles começam, e aí na igreja não está muito legal, aí ele já quer ir para uma coisa ali, para uma coisa aqui, aí depois a mãe diz, ai meus filhinhos criados na igreja, agora minha filha quer ir dançar lá, ela quer fazer aquilo, pastor, ela vai na igreja, vai lá, socorro, é o diabo. Não, é a víborazinha cresceu, a víborazinha cresceu, ela... Agora, enquanto você tinha controle, você fazia ela vir para a igreja. Agora ele não quer mais. Igreja é uma chatice. Ficar ouvindo o pastor e aquelas músicas, eu quero é... Como é que é? Aqueles pancadão. Eu quero... Tchan, tchan, tchan. A natureza, a víbora cresceu. Não é? E os pais não entendem isso, eles querem mundo, a natureza quer mundo, não quer ficar muito na igreja. Graças a Deus que alguns ficam, mas a maior parte não quer ficar. Não dá mais, chega na igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Não pode tudo que ela quer. Não pode tudo que ele quer. Vocês estão entendendo? Aí a víborazinha vem, por quê? Porque a natureza é ruim. Somos defeituosos, não há um justo sequer. Deus abre o teu entendimento para enxergar essa natureza caída, quão maligna ela é, quão monstruosa ela é. Por isso Jesus disse, a carne, falando da natureza humana, para nada aproveita, não serve para nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então esse homem defeituoso, por mais obra bonita que ele faz, a fonte é manchada. Quando você chega diante de Deus com a tua melhor obra, Deus olha e vê um monte de mancha. Por quê? Porque é produzida por um homem defeituoso. É obra, o teu amor é defeituoso. A tua misericórdia é defeituosa. O teu amor é defeituoso. Porque o teu amor gira em torno de você. Você só ama se fizer o que você quer, de acordo com a tua cabeça, com o teu padrão. Se sair um pouquinho fora, você não ama mais. Não ama mais, é um amor falso. É um amor mentiroso, é um amor que só pensa em si. Esse amor aí
das músicas sertanejas, ama, 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 todos que cantam são tudo separados, traidores, mentirosos, uma farsa, tudo, um amor, amor, eu não durmo sem você, você foi embora, eu morri, morreu nada, olha a família deles, tudo destruído, tudo traição, tudo na base da cerveja, quer beber cerveja, beba, o problema é seu, mas tudo destruído, estão cantando um amor lá, e todo mundo lá, aleluia, né? Só falta dar aleluia nas músicas deles. Então essa natureza caída é muito sério. Quando eu era mais novo eu não entendia isso. Mas essa natureza caída é uma coisa tão maligna, tão pervertida, tão estragada. É um demônio, pior que um demônio. Quem não enxergou isso, ele vai achar que ele fazendo coisa boa, ele vai ser salvo, ele vai achar que para manter a salvação, o esforço dele, o jejum, imagine uma carne defeituosa ficando sem comer. Que efeito? Não muda. Eles falam assim, jejum é para mortificar a carne. Fica sem comer 3 dias, a tua carne fica fraquinha. Você começou a comer, o leão volta. Mudou alguma coisa no mundo espiritual? Não mudou nada. Deus, ele ficou sem comer, vão fazer alguma coisa para ele. Não vai fazer nada, ele sabe que a carne não muda ninguém. Não muda. É por isso que eu preciso entender que o meu melhor é defeituoso. O meu melhor não cumpre a justiça de Deus. O meu melhor não me traz salvação. O meu melhor me traz condenação. Então, quando eu entendo isso, eu vou ter mais facilidade de entender os irmãos chatos da igreja, os irmãos bonzinhos, os que têm defeito que eu não gosto. Eu vou compreender mais os filhos cheios de fraqueza, de erros, e a mãe e o pai exigindo perfeição de quem nunca vai ser perfeito. Os filhos vão entender os pais que lutam por eles, mas são defeituosos e tal. Meu pai, minha mãe, eu vou ter mais paciência, porque eu estou vendo que eu sou defeituoso, eles também são. Eu vou compreender que a igreja não é esse monte de super-herói. Glória a Deus, eu sou cabeça e não cauda, eu determino, eu declaro, eu exijo, com tudo mentiroso. Eu vou descobrir que o único meio de conviver a igreja é quando o fruto do Espírito, que não é meu, começar a se manifestar em mim, aí eu vou ter um pouquinho de paciência, de tolerância. Eu vou para a igreja encontrar um monte de defeituoso, talvez eu seja o pior deles. Mas vou ter paciência um pouquinho com eles. Aquela irmã que eu não gosto, hoje eu vou sentar do lado dela, falar bom dia, né? Nós tivemos pessoas aqui na igreja, não estão mais. Um não ia com a cara do outro, um sentava aqui, outro sentava ali, entrava, passava, não falava nem oi, não precisava nem dar graça para nem oi. Tudo as vibrações nervosas. Vocês entendem isso? Pastor, e essas pessoas dizendo, eu declaro, eu profetizo, eu exijo, eu mando, vai acontecer. Um homem defeituoso dando ordens para Deus fazer alguma coisa. Carne defeituosa querendo mandar em Deus. Eu declaro, tem até uma igreja aí da televisão, vou pôr Deus contra a parede, o senhor é ou não é? Um homenzinho defeituoso, vou encostar Deus na parede, o senhor faz ou não faz? Ou o senhor Deus ou não é? Isso é perversão, isso é quem não entendeu o que é a natureza humana. Está claro isso? Você tem esse entendimento? Está abrindo entendimento? Então você quer fazer uma oração que Deus vai responder? Fala assim, Deus, mostra o defeituoso que eu sou. E se prepare para a depressão. Compra lá o quê? Como é que é o final deles? É tudo... Estou até esquecendo. Não, os finais dos remédios para depressão é tudo ina, sertralina, olanzapina, ina. Compra um zina lá, deixa lá, fala, porque se Deus abrir meu entendimento, eu vou ficar depressivo com o defeituoso que eu sou. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele me fez conhecer um pouquinho disso. Obrigado. Isso foi o maior milagre na minha vida. Graças, Senhora. O maior milagre não foi se Ele me deu alguma coisa, se não me deu, se vai fazer. Não estou atrás disso. O maior milagre. Eu entendi a natureza humana caída. Graças a Deus me libertei. Estou livre de qualquer arrogância, qualquer achar que é alguma coisa, que é melhor, que manda. Meu Deus, que loucura.
Está claro isso? Sim ou não? Sim. Caminhando? Agora vamos lá, vamos para o texto. Você só vai ver Deus agindo. Olha lá, nós estamos em Efésios 2. Efésios 2. Volta lá, está em Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 2. E vamos ler onde nós lemos. Agora você vai ver Deus agindo e nada do homem. Olha, Ele vos deu vida. Qual era a minha condição? Estando vós mortos. Mortos em quê? Nos seus delitos, nos seus pecados. Onde é que eu andava? Aprisionado por esses delitos e pecados, nos quais andaste outrora, lá no passado, segundo o curso do mundo. Eu vivia no curso do mundo. Quem é que dita o curso do mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não, nos filhos da desobediência. Então você está vendo o mundo entrando em guerra, perversidade, o pobre sendo oprimido, muita gente passando fome. O curso deste mundo. Quem é que dita o curso do mundo? O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então não espere que o mundo vai melhorar. Já está tudo programado. O que é o curso do mundo? Essa politicagem que você está vendo. Muita música que vem do mundo, muita organização. Olha aí, você está com a internet, com o mundo na mão. Quanta coisa te bombardeando. Na tua mente, um vídeo aqui, um vídeo ali. Tem gente que fica assim o dia inteiro. E às vezes até eu estou lá também. Pastor, o senhor também. Ainda bem que eu procuro as pregações me instruir, né? Vocês estão entendendo? O curso do mundo. Somente quando nós chegamos lá na nossa luta, né, contra a carne e sangue, em Efésios 6, eu vou explicar isso. Só a mente de quem conhece o Evangelho não é escrava do curso do mundo. Presta atenção. Não é uma questão de gritaria. Só a mente, quem teve entendimento aberto, consegue enxergar. Quem não teve o entendimento aberto, está aprisionado na lei, na velha aliança, ele está preso na religião, não entende nada. Ele está ainda lá na luta de Davi com Golias, derrubar a muralha de Jericó, prosperidade de José, segundo boi. Ele está com aquela mentalidade que acabou na cruz, judaísmo. Velho Testamento acabou na cruz. Quando Cristo morre, estabelece um novo testamento no meu sangue. Ele cumpriu a lei e acabou com o judaísmo. Nós não somos judeus, não estamos debaixo das leis do Velho Testamento. Só quem tem a mente de Cristo. O que é mente de Cristo? Que pensa como o Evangelho, que tem aqui o Evangelho construído e leva tempo. É que não vai seguir o curso do mundo. Quem não tiver, mesmo dentro da igreja, tem as igrejas seguindo o curso do mundo. Olha o que fizeram com a política. Eu tenho que falar isso, nunca vi tanto crente, tanto líder, esses líderes ricos da televisão, forçando o seu povo a votar no candidato deles, aprisionando a mente deles, oprimindo, trazendo uma batalha espiritual entre pessoas que não existe, trazendo uma guerra espiritual que está na cabeça deles entre um candidato e outro. Olha bem, a igreja ficou manchada por causa da política, dividiu família, entrou ódio dentro da igreja. Como alguém que se diz cristão pode defender uma política de ódio? Isso aí, o curso desse mundo, não é o curso do mundo. Só quem tem a mente de Cristo e conhece o Evangelho está liberto disso. Recebe muita influência, mas sabe discernir. Eu conheço o Evangelho. E sabe discernir o que é o verdadeiro Evangelho e o falso Evangelho. Segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua em quem? Nos salvos? Não. Atua nos filhos da desobediência. Olha lá. Entre os quais, verso 3, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza, presta atenção a natureza aqui, filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, qual era a nossa condição? Mortos.
nos delitos, olha lá, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. Vamos parar aí um pouquinho. Então nós estávamos mortos, mas Deus, na sua sabedoria, esperou às vezes anos, até que o fruto na tua vida amadurecesse, e Deus te chamou, te deu vida, fez você entender. Porque a mente natural não entende o Evangelho. Pensa bem, você conhece a Bíblia. Esse negócio de... Imagine a mente de quem não conhece nada. Morreu na cruz, derramou sangue. Que loucura é essa? Que é isso? Para me salvar? Tira um pouquinho essa mentalidade. Imagina alguém que não entende nada da Bíblia. Jesus morreu por você, Jesus te ama. Um dia cheguei para o cara no carro evangelizando, Jesus te ama. Ele falou, a Maria não me quer também? Tirou um sal da minha cara. Eu novo, ingênuo, Jesus te ama. Sem sentido, gente. Vocês entendem? Só quem conhece o Evangelho, vou falar de novo, que teve a mente iluminada, é capaz de discernir. E outra coisa que você vai enxergar, que você é incapaz, você era morto, você foi incapaz de salvar-se a si mesmo. Foi Ele que te deu vida. Foi Ele que operou dentro de você. O que é a graça de Deus? É Ele fazer por você o que você não poderia fazer por si mesmo. E Ele te dar gratuitamente o que você nunca poderia ter. É a graça de Deus. Olha lá, continua a leitura para que a gente trabalhe nisso claramente. Olha lá, verso 6. Vamos ler o 5, do 5 em diante. E estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, olha lá, tudo junto com Ele, nos ressuscitou, nos fez ressurgir dos mortos, nós nascemos de novo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, a nossa posição é lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós. Olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Alguém poderia pensar assim, eu que criei, eu que quis aceitar Jesus, eu me decidi. O pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Eu vou lá. Parece que é isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora Paulo elimina o lado humano. Esta fé e esta salvação não vem de vocês. Não foi vocês que produziram. Não vem de vós. Não vem de vós. Se um dia você creu em Jesus Cristo, não foi porque você quis. Tua natureza humana não quer. Foi Deus que operou dentro de você, despertou, ressuscitou você dos mortos, você acordou, creu em Jesus Cristo, porque Ele fez um trabalho dentro da tua mente, dentro do teu coração. Ele esperou, e você encontrou Jesus com 40 anos. Durante 40 anos Ele foi trabalhando na tua vida para que essa coisa maravilhosa acontecesse. Você pode ter sido de outra religião, você pode ter zombado de quem tinha a Bíblia, pode ter odiado o Evangelho, feito um montão de coisa, até que quando você fez 40 anos a sua vida começou a se desestruturar, começou a acontecer coisas, começou a perder o rumo, você não sabe nem por quê. Era Deus trabalhando para que você se abrisse naquele dia e naquele momento, depois de 40 anos você acordou. Um chamado de Deus, mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom, uma dádiva. Deus abriu o teu entendimento, despertou, te ressuscitou dos mortos, ouviu uma palavra, fez tum. Aconteceu uma coisa viva dentro de você, você acordou, Deus existe. Aqueles 40 anos que você não cria, tudo aquilo foi enrolado, você começa a crer. Não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras. Não vem das coisas que eu faço.
Não vem porque eu estou dentro de uma igreja, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Paga o dízimo, dá dinheiro, é campanha, é voto, vai conquistar, vai ficar rico, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe, esse evangelho mentiroso que explora financeiramente a vida das pessoas. Não vem de vós. Nós não conseguimos produzir uma obra para a salvação. Já está convicto disso ou não? Vou repetir, o teu melhor quando chega diante de Deus é manchado pela carne. A carne não pode produzir uma obra santa a nível de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês. Um dia Deus te chamou. Pode ter sido em qualquer lugar. Ele nunca te chamou se a palavra não chegou até você. Um dia você ouviu alguma coisa. Uma pregação, não sei. A palavra veio, mexeu com você e te chamou. E você acordou. Não vem de vós, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Eu tenho que repetir muito. Não vem de vós, você não produziu. Então você é um milagre. Encontrar e crer em Jesus Cristo é um milagre, é a ressurreição dos mortos. Agora ele fala, não vem de obras, ele dá um checkmate, não vem de coisas que você possa fazer. Não vem de obras, não vem de obras. Não vem do que você produz. Para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar, estou aqui porque eu conquistei, eu mereci, não vem de obras para que ninguém vai dizer, eu mereci porque eu fui bonzinho, porque eu fiz isso, eu paguei o dízimo, eu fiz todas as campanhas da igreja, eu fiz as correntes, eu ia lá domingo, quarta e sexta, durante um ano eu fiz isso, não falhei um dia. Não vem de obras. A carne não produz a obra da salvação. Por isso que um dia o próprio Deus se transformou num homem, nasceu sem pecado, sem contaminação, foi para a cruz, quitou a dívida do teu pecado, cumpriu a lei, removeu o instrumento de acusação e através do que ele fez na cruz, pela graça sois salvos. Ele é o Salvador. É o que me salvou. Eu não produzi isso. Está convicto? Tem convicção? Então nós não somos bonzinhos, nós não somos santinhos, perfeitinhos, nós somos todos deformados. E grande deformação, mas somos salvos pela graça. E o que é ser salvo? Ah, pastor, um dia, quando eu morrer, eu vou entrar no céu. Isso faz parte da salvação. Mas o que é a salvação diária para mim? A salvação que eu vivo, estando vivo, mesmo preso nesse corpo de carne. O que é a salvação? O que é a salvação? Só aquele dia que eu morrer? Não. A salvação começa nessa vida aqui agora. Então, quando eu creio em Cristo, todo o coração, eu vou fazer isso, mas não é isso que acontece, só para você entender. Então, quando eu creio em Cristo, Deus fez assim, estendeu a mão, me arrancou do cativeiro, me transportou, me pôs no reino do Filho do amor dele. Então, o que é salvação? Significa que eu fui liberto do império das trevas. O que diz Colossenses 1, 13 e 14? Ele me libertou do império das trevas, me transportou, me pôs no reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Então o verdadeiro crente é um liberto do diabo, é um liberto de demônio, ele é liberto do império das trevas, liberto das cadeias, das prisões, é liberto total. Só que ele não sabe disso. Eu aceitei Jesus, eu criei em Jesus, pronto, agora você precisa se libertar disso, campanha daquilo, põe a mão, expulsa demônio. Entra no ensino o que é a salvação. Pronto, fui salvo por Jesus, cai numa igreja, campanha de segunda a segunda, demônio de segunda a segunda, todo final de culto, sai. O cara é salvo e vive aprisionado nas trevas uma vida inteira dentro de uma igreja, não sabe que é ser salvo. E o falso evangelho põe medo, põe cunha na cabeça da pessoa, ela não pensa, e ela está o tempo todo aí, enche de coisa orada e ungida.
Toda hora é um olhinho, uma aguinha, um salzinho, uma garrafinha de sangue de Jesus, a toalhinha do missionário, é o suor daquele, é o sal grosso, o cajadinho de Moisés. Uma loucura! Eles não sabem o que é ser salvo, e toda sexta-feira está com a mão na cabeça, sai demônio de mim. É na quarta-feira, culto do Espírito Santo, recebi o Espírito Santo. Saiu na quinta, o diabo entrou na sexta, ele está lá na sexta, sui. Não sai nunca. O que é ser salvo? Quando eu criei em Cristo, Ele me libertou dos demônios, de macumba, de feitiço, de tudo. Se eu viver afundado nisso, Ele me liberta do império das trevas. Me transportou e me pôs numa outra dimensão. Eu sou salvo no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro nesse reino? A redenção, fim de escravidão. Então todas as cadeias que te prendiam no passado, elas foram destruídas. Agora, você crê em Cristo e está salvo, não sabe o que é evangelho. Precisa sentar e aprender, precisa de alguém que te ensine, te pegue na mão. Agora que você creu em Cristo, vou mostrar o que aconteceu com você. Não vai levar a pessoa para o Velho Testamento, para as guerras, batalhas, e maldições, e lei, e cativeiro. Não, o Velho Testamento não é evangelho. Evangelho é da cruz para frente. Aquele pessoal do Velho Testamento, ninguém entendeu nada do Evangelho. Cristo não havia vindo no mundo, Cristo vai vir lá na frente, o Evangelho é da cruz para frente. Elias mandou cair fogo do céu. O que ele entendeu do Evangelho? Se você chegasse para ele e falasse assim, Elias, vem aqui, me fala o que é o Evangelho da graça de Deus. E que ele ia falar para você, não entendia nada, estava debaixo de lei. Bom, eu orei, caiu fogo do céu, matei os profetas, eu fugi de Jezabel e tal. Eu só sei te falar isso. Mas o que é esse negócio, Evangelho da graça de Deus? Ele não tinha entendimento nenhum do que veio depois da cruz, da mentalidade, do ensino do Evangelho. Eu vou pregar Elias para você. Alguém que era de Deus, mas não conhecia o Evangelho. Josué, rodeando, vou fazer campanha de rodear a muralha. Sempre tem uma muralha na tua vida. Sempre é posto na tua cabeça que o teu problema é uma muralha, você precisa rodear e derrubar. Nunca cai, mas é. O que Josué entendeu do Evangelho? Ele só tinha que entender de vencer Jericó e entrar na terra. Ele não entendeu nada pela graça sois salvos. Jesus viria milhares de anos depois. Aí pega a pessoa, leva para o Velho Testamento, escraviza ela no judaísmo. A pessoa tem que ser pega, senta aí. Vou te ensinar o que aconteceu com você. Olha, você foi justificado, redimido, selado com o Espírito Santo. Você é salvo, você faz parte, liberto do império. Ensinar o que é o Evangelho, trazê-la para experimentar tudo aquilo que foi dado gratuitamente para ela. Porém, a maior parte do povo não entende o Evangelho. Essas igrejas da televisão falam isso direto. Não pregam o Evangelho, eles pregam a igreja. Aquele Deus, aquele outro Cristo que vai dar dinheiro para todo mundo. Não é o Evangelho, eles não falam do Cristo da cruz. Eles escondem essas coisas. E mantêm o povo escravizado ali. Pela graça sois salvos mediante a fé. A pessoa creu. Agora começa um trabalho de anos. Pegar a pessoa, eu vou te ensinar, e começar parte por parte, construir a mente dela, construir o coração dela com a verdade do Evangelho. Por isso que leva anos, não é uma coisa de um dia. A pessoa precisa pelo menos alguns anos sentar e ir ouvindo, conferindo se está escrito, entendendo a diferença do Velho e do Novo Testamento, que ela está numa nova aliança. Que no Velho Testamento ninguém nascia de novo, no Novo Testamento, entendendo que Cristo cumpriu o velho, cumpriu as obras da lei e pôs um fim, o fim da lei, de todo aquele ritual judaico acabou na cruz. Agora começa um novo entendimento da graça de Deus. Jesus Cristo já fez tudo por você, você só precisa conhecer e crer. E demora alguns anos para ela amadurecendo, entendendo, assumindo de verdade aquilo que ela é no Novo Testamento. E principalmente saber que tudo que Deus fez foi a favor dela e é pela graça que ela é salva. Salva de quê? Da condenação. Salva das mãos do diabo. Salva das prisões, salva de tudo. Só que quando ela crê em Jesus, a mente dela está lá
em trevas ainda, porque a verdade não entrou ali direito. Então precisa ser ensinada. O que Deus vai fazendo? Ele vai injetando as verdades do Evangelho ali e vai destruindo da mente dela aqueles conceitos errados de religião, os temores que ela tinha, a condenação que ela se sentia condenada, as falsas doutrinas que vêm do Velho Testamento. É uma renovação de mente que leva um bom tempo para ela assumir todo o potencial do Evangelho. O Evangelho, a graça de Deus é o poder para salvar as pessoas. É o poder de Deus. Entende isso claramente? Então nunca se esqueça. Ele me salvou, presta atenção. Ele não disse para mim assim, ó, agora você se vira. Se você der uma mancadinha, você vai perder a salvação. Ele me salvou, ele sabe que enquanto na carne eu vou falhar todos os dias. Então ele me salvou e me mantém salvo. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem as me deu, falando a respeito das ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as arrebatará. Todo aquele que vem a mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Entende? Nada pode te separar. Ele te salvou e sustenta. Ele vai te sustentar na tua mente, no teu coração, essa fé viva, e vai te manter salvo até o fim. Ele te salvou e não disse se vira. Ele te salvou e uma vez que ele te salvou, ele vai te manter salvo para sempre. Por isso que o crente não perde a salvação. E se ele perder, se ele errou, falhou, tem o perdão de Deus e continua. E outra coisa, o pagamento da cruz foi algo pago por toda a minha existência aqui na terra. Presta atenção. Ele não pagou pelo meu passado, pelo meu presente, se eu andar certinho. Quando Cristo morre na cruz, ele quita a minha dívida por toda a minha existência aqui na terra. Isso é uma coisa tão gigantesca. A morte dele é tão perfeita, a morte dele é tão poderosa. O preço que ele pagou na cruz é uma coisa tão gigantesca que ele quitou a minha dívida até o último dia de vida que eu vou dar suspirar, até o último suspiro de vida nessa terra. Está pago. E agora, qual é o meu comportamento? Agora eu vou tentar viver uma vida correta. Eu vou falhar muito. Mas agora que eu entendi isso, ele me pôs em liberdade. Agora essa minha liberdade eu me submeto a ele voluntariamente, sem lei. Já que o Senhor fez tudo isso por mim, eu vou tentar viver uma vida íntegra para o Senhor, sem coisa errada. Mas o Senhor sabe que eu vou falhar muito nesse percurso. Muito. Por isso que a salvação não provém do homem. Eu já vi gente na televisão dizendo que se não der o dízimo, perde a salvação. Que loucura é essa? Que explorador é esse da televisão? Ele não deu o dízimo, está debaixo de maldição. Que maldição! Dízimo é coisa de Malaquias, coisa da lei, acabou na cruz o dízimo. No Novo Testamento não tem nada que fale. Paulo nunca cobrou dízimo de ninguém, ele falava sobre ofertas e dar segundo propor no coração. Nunca obrigou ninguém a nada e nunca condenou alguém porque não deu o dízimo. Estamos indo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vocês. Não vem de vocês. E nem você consegue ser crente por conta própria. Para isso que ele mandou o teu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Porque eu sou filho, enviou Deus no meu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que você já não é escravo, você é filho. Sendo filho, você é um herdeiro de Deus. Então é pela graça que nós somos salvos. É isso que tem que ser pregado, anunciado. Esse negócio que a pessoa vai ficar rica, vai prosperar, e tem que dar o dinheiro na igreja. Isso é uma mentira, que é um véu que é posto, engano, encobre o que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos se assim você desejar, Senhor, que esta simples pregação, esse arroz com feijão, aonde ele chegar, Senhor, que tenha os olhos do coração iluminados, que tenha a mente alcançada por essa palavra renovada,
Que haja pessoas que enxerguem a grandeza da salvação pela graça, Senhor. Esse é o profundo desejo da nossa fé e do nosso coração. Crendo que será, oramos em nome de Jesus. Fale assim, amém.